Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos neste Evangelho, segundo São Mateus, o terceiro anúncio da paixão do Senhor. São 3 anúncios da paixão. Jesus nunca escondeu o escândalo da cruz, a sua caminhada na direção da cruz, da sua paixão. A primeira vez foi logo depois daquela pergunta que Jesus dirigiu aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram, uns dizem que é João Batista, Elias, algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? E a resposta que nós ouvimos: tu és o Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Logo depois desta resposta certa de Simão Pedro, que fala em nome do grupo todo, Jesus então anuncia pela primeira vez que não contassem nada a ninguém, porque o Filho do Homem ia sofrer muito, ser rejeitado, E Pedro chamou Jesus à parte e o repreendeu para que ele não dissesse isso e que isso nunca aconteceria. Jesus tem uma das reações mais duras no Evangelho: retira-te para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro que Jesus tinha elogiado antes, dizendo que o que ele dissera era inspiração do alto, do Pai. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o Pai que está nos céus. Quando ele respondeu que que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora Jesus o repreende e diz assim: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho vai encontrá-la. Foi o primeiro anúncio. A segunda vez, eles iam caminhando e Jesus falou mais uma vez que ele ia sofrer muito, ser rejeitado, etc., preparando os seus discípulos. Dessa vez eles ficaram caladinhos. Eles não perguntaram nada, não entendiam, ficavam tristes, mas não queriam nem perguntar, não queriam nem saber. Depois, eles conversando entre eles, eles começaram a discutir qual deles seria o maior, o mais importante. Jesus perguntou: sobre o que vocês estavam conversando no caminho? Jesus tinha feito o segundo anúncio da paixão. Eles estavam discutindo qual ia ser o mais importante, quem era o mais importante. E hoje nós ouvimos aqui esse terceiro anúncio da paixão. Jesus na sua caminhada na direção de Jerusalém. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue. E Jesus narra nesse terceiro anúncio da paixão com mais detalhes o que vai acontecer. Será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. Jesus já faz o anúncio completo da paixão e da ressurreição. A palavra final é de vitória. Nós, meus irmãos, temos dificuldade com a cruz. Os discípulos daquele tempo tinham, mas não são só eles não, nós também. Como nós gostaríamos de um cristianismo sem cruz, sem paixão. Como nós gostaríamos de ter uma religião, vamos falar assim, de sombra, água fresca e jornal sem letra, e a gente deitado numa rede tranquilo, acomodados. Mas Jesus desde o princípio mostrou que o seu caminho é o caminho do esvaziamento. A mãe dos filhos de Zebedeu, se aproxima. Mãe é mãe, Mãe sempre quer o melhor para os filhos, é pedido de mãe. Mas esse pedido da mãe expressava também o desejo dos filhos, a ambição dos filhos. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos, então de comum acordo, e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus, com paciência, pergunta: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus filhos, 2 filhos, se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ela está imaginando um reino humano, o rei sentado no trono, um à direita, outro à esquerda, com toda a autoridade. Nós diríamos, um vai ser o primeiro-ministro, o outro vai ser o ministro da fazenda, nós diríamos assim, o administrador. Enfim,
Jesus, com paciência, diz: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles, presunçosamente, sem entender do que se tratava, disseram: podemos. Só que o cálice era o cálice da cruz. Jesus então diz ainda pacientemente: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quer dizer, mesmo para quem está participando das lutas do Cristo, da paixão do Cristo, nós não podemos fazer isso buscando glória humana, né? Isso compete ao Pai conceder. Jesus vai aos poucos ensinando os seus discípulos. Ele precisava realmente dizer nesses anúncios da paixão para que eles pudessem ser preparados. E a gente vê que o problema não são só dos filhos de Zebedeu, porque os outros 10 discípulos, né, são 12, os outros 10, quando ouviram isso, ficaram irritados com os 2 irmãos, ou seja, eles queriam a mesma coisa, né? E se esses 2 estão ocupando, eles ficaram irritados, cada um queria esse lugar para eles, né? Jesus, porém, chamou-os e disse, olha a paciência de Jesus com os discípulos, é o terceiro anúncio: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, os grandes as oprimem, entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Então Jesus está mostrando um outro caminho do serviço. Eles até entendiam o serviço muito como o serviço à mesa, mas aqui Jesus acrescenta um serviço mais radical. Não só o serviço à mesa, que Jesus vai mostrar inclusive no lava-pés, mas dar a vida, gastar a vida. Então, meus irmãos, Jesus foi preparando os discípulos daquele tempo e nos prepara também. Nós não estamos aqui brincando de quaresma, não. Nós estamos celebrando a missa, ouvindo os textos desses dias todos. Fazemos via sacra, não pode ser um ato só exterior. Nós temos que perceber o caminho que o Cristo percorreu e nós também temos que estar dispostos a percorrer esse caminho. De não buscar a nossa glória, de não buscar simplesmente os nossos interesses e esquecermos os outros. Jesus nos convida a servir aos outros, até dar a vida pelos outros. Esse é o seu caminho. Vocês estão vendo que se Jesus não tivesse passado pela paixão e pela cruz, nós não íamos aprender isso. Se nós temos dificuldade, ele tendo passado pela cruz, que é um escândalo, imagina se ele não tivesse passado pela cruz. Nós não íamos entender que o caminho do cristão, do discípulo, é o caminho do esvaziamento de nós mesmos. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Nós não somos melhores do que esses 12 apóstolos, de jeito nenhum. Eles tinham as suas ambições, nós também temos, né? Nós também temos. Quantas vezes nós queremos um segmento fácil de Jesus, um segmento sem ter que renunciar aos nossos instintos egoístas, aos nossos projetos. Peçamos ao Senhor essa graça, de nesse movimento do êxodo quaresmal que nós estamos vivendo, irmos buscando o essencial e nos despojando de tudo aquilo que nos impede de um seguimento verdadeiro e autêntico de Jesus, da escuta e da acolhida de sua palavra. Assim como na primeira leitura Jeremias se queixa porque ele é recusado, rejeitado porque fez o bem, também Jesus mostra no anúncio da paixão que ele que passou fazendo o bem é rejeitado. Não será diferente conosco. Não é diferente com o Papa, com os bispos, com os agentes de pastoral. Toda vez que nós quisermos levar a sério o Evangelho, nós vamos encontrar também incompreensão. Não vamos ser pessoas que ficamos nos lamentando,
Vamos nos identificar com o Cristo que vai à paixão. Eu nem digo que nós vamos também escolher o último lugar, porque o último lugar é dele, ninguém vai ocupar mais esse lugar. Ninguém fez mais do que o Cristo. Mas pelo menos que a gente possa ficar parecido com ele. Não buscar os primeiros lugares, mas buscar o lugar do serviço, da simplicidade, da doação da vida, no seguimento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.